Então, seguinte, tá? Aula de hoje, termodinâmica, tá? Como eu falei para vocês, a aula de hoje é basicamente utilizar os conceitos que nós já vimos tratados sobre gases ideais e começar a montar a teoria da termodinâmica. Não só começar a montar a teoria hoje, montar alguns pilares e tal, e na aula que vem, sim, eu vou apresentar as leis para vocês, tá? Algumas das leis a gente já, inclusive, trabalhou, tá? Já vou dizer para vocês que a Lei Zero já foi arduamente trabalhada por nós, e aí depois eu posso até contar para vocês por que é a Lei Zero, né? Não é a primeira lei, é a Lei Zero, mas obviamente que vocês possivelmente já vão entender que ela é Lei Zero porque ela veio depois da primeira lei. O pessoal compreendeu que a lei é uma lei mais fundamental, mas ela foi definida, né, após o surgimento da primeira lei da termodinâmica. Aí, como já tinha a primeira lei, aí o que o pessoal fez? Vamos definir, então, essa como sendo a Lei Zero, né, porque ela é mais fundamental do que a primeira lei, tá? Bom, enfim, gente, então a aula de hoje a gente vai estudar, vamos começar a montar a teoria da termodinâmica. Então, por isso que é importante a gente entender, né, o que são esses pilares da termodinâmica, tá? Basicamente, aqui a gente está vendo, tá observando aqui, né, que termodinâmica é a ideia de transformar calor em força de movimento, né? E força de movimento na física, a gente muitas vezes trata como sendo o trabalho, né? Então, o trabalho para nós é a maneira como a gente expressa a energia sendo gasta de um móvel sendo gasta por um sistema, etc. Né? A gente sempre se analisa que a energia consumida por um sistema é a realização de trabalho, tá? Então, para vocês entenderem aqui, eu tenho um sisteminha que foi um experimento feito por Joule, inclusive para medir calor, né? Para definir as questões de calor. E aí, como é que consistia esse sisteminha aqui, né? Vou pegar uma caneta vermelha para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? O que consistia esse sistema? É uma massa, né? Presa a uma corda aqui que está enrolada nesse sisteminha aqui, né? E quando essa massa é liberada, ela se move, né? Nós temos aqui a energia potencial gravitacional, né? Energia potencial gravitacional, MGH, né? Onde nós tínhamos a energia potencial quando essa massa estava lá em cima, né? A energia total. Quando ela começa a cair, essa energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de rotação das pás. Então, essas pás aqui, elas começam a ter movimento circular, né? Ou seja, energia cinética, certo? Então, nós temos a transformação de energia potencial em energia cinética. E com o movimento dessas pás, acontece um fenômeno que nós observamos, né? Que é a transformação dessa energia cinética de movimentação das pás em energia térmica. Por que nós temos energia térmica? Porque as partículas que estão ali dentro, elas vão começar a se mexer mais, né? Elas vão começar a vibrar mais, e se nós temos vibração maior das moléculas, né? Vibração das partículas, esse movimento delas, né? A gente começa a ter um aumento de temperatura, então eu estou transformando a energia mecânica em energia térmica. Beleza? Então esse experimento de Joule, né, ele nos ajuda a basicamente compreender algumas questões que estão inerentes da termodinâmica, onde nós temos aqui, muitas vezes, o calor sendo transformado em trabalho, ou nesse caso aqui, como nós temos o trabalho sendo transformado em calor, né, em energia térmica. Então, a termodinâmica, ela vem com leis, ela traz leis que fazem esse ajuste, né, que nos ajudam a compreender mais como é que funciona essa física aqui, onde nós temos a transformação de energia térmica em trabalho ou trabalho em energia térmica, etc. Tá? Beleza? Mas como é que surgiu os conceitos da termodinâmica, né? Os conceitos da termodinâmica, pessoal, eles não vieram como geralmente surgem os conceitos físicos, né? Onde a gente monta uma teoria, estabelece uma teoria, e então a gente desenvolve a tecnologia para aplicar aquela teoria, né? Em 1700, 1800, vocês já devem ter estudado, né? Não sei bem precisar a época, né? Mas nós tivemos a Revolução Industrial, né? Revolução Industrial, Inglaterra e França, né? E começaram a surgir máquinas térmicas, né? Então essa já era a tecnologia. Nós já tínhamos as máquinas térmicas, né? Como por exemplo aqui eu tenho uma máquina térmica bem simples que vocês estão vendo aqui o gifzinho, né? Uma caldeira, né? Uma caldeira que ao aquecer a água aqui forma um vapor de água, né? Esse vapor aqui, a altas temperaturas aqui vai ser jogado para esse cilindro aqui tem
tem um escapamento, né? E aí esse gás aqui a altas pressões, vai estar aqui com uma pressão maior, porque vai ter um sistema fechado, né? Se aumenta a temperatura, pode aumentar a pressão, você sabe muito bem disso, né? Então esse sistema aqui ele é posto para girar. Isso aqui a gente poderia dizer que é uma máquina térmica, né? Uma máquina térmica rudimentar, mas é uma tecnologia que advém de um conceito fundamental da ciência, que é a termodinâmica, certo? Onde eu estou transformando a energia térmica aqui, ó, energia térmica da vaporização de um gás em movimento de alguma coisa. Então, para a gente entender a termodinâmica, a gente tem que pensar sempre em transformação de um tipo de energia para outro tipo de energia. No caso, uma energia térmica em energia de movimento, né? E como é que muitas vezes a gente vai representar essa energia de movimento? Através da análise do trabalho realizado pelo sistema, tá? Lembrando, o que é trabalho? Se vocês lembrarem bem, né? Isso aqui a gente vai tratar muito hoje. Trabalho eu posso representar com a letra W ou com a letra grega tal, né? Depende do livro onde a gente está estudando. Pode aparecer dessas duas formas. E isso aqui é sempre, por definição também, força vezes a força aplicada em função do deslocamento, né? Então, força vezes deslocamento para nós, força vezes deslocamento é sempre trabalho para a gente, tá bom? Então, aqui só para deixar claro, aqui, ó, força vezes deslocamento. Pessoal, vou relembrar aqui algumas coisas das últimas aulas também, as variáveis termodinâmicas que nós temos, né? Nós temos a pressão, que é uma variável termodinâmica, que pode estar em ATM ou pascais, Nós temos o volume, que é aquela variável termodinâmica que pode aparecer para nós em metros cúbicos ou em litros, né? E nós temos a grandeza física, que é a temperatura, que pode aparecer para a gente tanto em Kelvin, que é padrão, né? Ou graus Celsius, beleza? Então, essas são as variáveis termodinâmicas que vão continuar aparecendo para nós, tá? E vão continuar sendo utilizadas, inclusive na aula de hoje vocês vão ver que eu vou usar muito isso, tá? Beleza, galera, mas vamos entender o que seria as nuances e os pilares para a gente construir uma análise termodinâmica, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o que nós chamaremos de sistema termodinâmico. O que seria o sistema termodinâmico? Uma certa porção de matéria que pretendemos estudar suficientemente extensa para poder ser descrita nos parâmetros macroscópicos, tá? Já deixo essa frasezinha aqui, macroscópicos, sublinhada, porque os efeitos termodinâmicos, eles têm origens microscópicas, tá? Eles têm origem lá na estrutura da matéria. Porém, num curso de ensino médio, né, no ensino médio, a gente não vai estudar essas coisas lá da maneira mais complexa, que seria pegando as questões microscópicas, né? A gente vai estudar em termos macroscópicos, com variáveis que a gente consegue medir, variáveis como pressão, volume, temperatura, são grandezas que a gente sempre consegue medir, né? E então é o estudo mais básico. Mas se a gente fosse se aprofundar mais no estudo da termodinâmica, a gente teria que pegar questões microscópicas, tá? O ramo da física que estuda isso, né? Em ramos microscópicos é uma cadeira chamada mecânica estatística, né? Então a gente já tem uma ideia que todo o estudo da termodinâmica é feito de maneira estatística, tá? Obviamente que as partículas nunca vão ter os seus movimentos, né, iguais, mas a gente pode fazer uma descrição estatística para saber como é que seria o comportamento dessas partículas, né? Basicamente isso, só para vocês terem uma ideia, inclusive uma cadeira muito difícil na faculdade, tá? Muita gente roda nela. Então, olha só, pessoal, vizinhança do sistema, né? O que é vizinhança do sistema? Depois vai ficar mais claro essa vizinhança do sistema, né? Ela vai ficar mais claro com a figurinha que vai vir depois, tá? Mas é tudo aquilo que é exterior ao sistema, com o qual o sistema pode eventualmente trocar energia ou matéria, tá? No caso, um cilindro, né? Um cilindro que tem um gás dentro, né? Se eu conseguir desenhar aqui, que vai ser difícil, estou com problemas de desenho hoje, meu Deus do céu, né? Às vezes é difícil desenhar com essa canetinha aqui, gente, você não tem ideia. Então, olha só, vou tentar desenhar um cilindro aqui para vocês, né? Um cilindrinho, né? E nós colocamos um gás aqui dentro, partículas de gás, né? Um gás ideal que a gente já estudou. E eu coloco um êmbolo aqui, né? Então, o meu sistema termodinâmico é o que está dentro, o gás, né? A vizinhança desse sistema é com que ele pode interagir. No caso aqui, ele pode interagir com esse êmbolo que está aqui, né? Com esse sisteminha que pode subir e pode descer. Então, essa é a maneira pelo qual o gás que está lá dentro, ele pode interagir com a vizinhança, beleza? Quer dizer, pode interagir. Esse é o que nós chamamos de
Vizinhança. E a fronteira, pessoal, seria toda essa parte estática aqui, ó, por exemplo, as paredes desse meu cilindro, pelos quais o meu gás que está lá dentro não consegue interagir, né? Geralmente a gente considera que essa fronteira, né, que é abstrata, né, tá com isso aqui, abstrata, tá? Essa fronteira geralmente é um sistema pelo qual não há trocas de calor, inclusive. Geralmente a gente considera que as paredes desse sistema são, como nós chamamos, adiabáticas, né? Não há trocas de calor, porque se há trocas de calor, o sistema termodinâmico está interagindo com essa fronteira, tá bom? Beleza. Seguindo, ó, a figurinha que eu falei para vocês, para que ficar mais claro ainda, ficar mais bonito de vocês visualizarem, né? A vizinhança aqui, o êmbolo pelo qual o gás que está aqui dentro a uma determinada pressão está interagindo, né? E aqui as paredes, né? A superfície lateral, a base do cilindro, pelo qual são a fronteira pelo qual ele não interage, né? A vizinhança e a fronteira, etc. Beleza? Qualquer dúvida, vocês sabem muito bem, podem abrir o microfone e perguntar agora, tá? Tá bom. Eu não entendi direito essa parte de vizinhança. A vizinhança, olha só, ao contrário da fronteira, a fronteira é fixa. O gás que está lá dentro, ele não consegue interagir com a fronteira, ele conseguiria agir com as paredes desse cilindro apenas se ele trocasse calor. Se ele trocasse calor, ele está interferindo, ele está interagindo. Mas agora, se a gente considerar uma parede adiabática, por exemplo, lá, que tem na térmica de vocês, né? Uma térmica, ela é feita de paredes adiabáticas, ou seja, ela não permite troca de calor com o meio externo. Então, essas paredes da tua garrafa térmica é como se fosse a fronteira. Porque o gás que está lá dentro, ele não consegue interagir com essas paredes. Ele não consegue realizar trabalho sobre as paredes. Mas com a vizinhança, ele consegue. A vizinhança, ele consegue empurrar o êmbolo aqui, ó. Se eu aumentar a temperatura do gás aqui dentro, ele consegue levantar esse êmbolo, né? Ou se alguém de fora quiser empurrar o êmbolo para baixo, também vai estar interagindo com o gás, tá? Então, tudo que consegue interagir é vizinhança. Tudo que não consegue interagir e está fora do sistema termodinâmico é fronteira, tá? É aí basicamente isso. Entendi. Beleza? Show. Tá? E o sistema termodinâmico é tudo que está ali dentro, né? São as partículas de gás que estão aqui dentro, ó, que estão em movimento, para cima, para baixo, para os lados, né? E estão se movimentando aqui dentro do meu sistema. Beleza? Ok. Tá? Daí, pessoal, vou precisar dar uma revisadinha rápida aqui nessas transformações gasosas, né, que vocês já estudaram com as videoaulas assíncronas, né, que nós fizemos. Pessoal, as transformações gasosas são 4, basicamente, né? Nós temos a isotérmica, transformação isotérmica, tá? Que é aquela transformação que nós temos temperatura constante, tá? Temperatura constante, onde se eu tiver 2 estados gasosos, por exemplo, aqui, ó, um gráfico de P por V, onde eu tenho 2 estados, o estado 1 aqui, eu tenho o estado 2, por exemplo, né? E esse meu gás, ele passa do estado 1 para o estado 2, beleza? Isso aqui é feita com temperatura constante, e essa é a cara da isoterma, né? Eu explico isso durante a aula. Então, a gente tem uma transformação isotérmica onde eu posso obter as características desse meu gás do estado 1 através dessa igualdade, né? Igualando pressão e volume, certo? Pressão, volume 1, P2, V2, né? Então, isso aqui seriam as características, por exemplo, de uma isoterma, tá? Uma transformação isotérmica. Depois, nós podemos ter uma transformação isobárica, por exemplo, onde nós temos pressão constante, né? Os nomezinhos são complicados, eu sei, são nomes bem complicados, mas vocês vão pegando eles ao longo do tempo aí, né? Conforme vão estudando, conforme vão fazendo as atividades, por isso que é importante. Na transformação isobárica, pessoal, onde nós temos pressão constante, se eu fizer o gráfico P por V aqui, e eu estiver no estado 1, e eu for para o estado 2, e eu preciso ir do estado 1 para o estado 2 a pressão constante, certo? Então, por isso que a cara tem esse aspecto, né? A cara do gráfico é uma linha reta horizontal, porque nós devemos conservar a pressão constante aqui, né? Eu posso relacionar os estados da matéria, né? Do estado 1 do gás e o estado 2 do gás, depois de uma transformação gasosa, né? Através da relação de volume por temperatura, que é igual ao volume 2 por temperatura 2. Né? Essas seriam as relações que a gente teria para uma transformação isobárica.
O outro tipo de transformação que nós temos seria uma isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, né? Isovolumétrica. A transformação isovolumétrica, como o próprio nome já leva a crer sobre isso, o volume é constante, certo? A cara do gráfico de P por V aqui, se eu conseguir fazer uma linha reta, é melhor ainda, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Pressão por volume, volume, pressão. Só que agora eu vou do estado 1 para o estado 2 e eu tenho que manter o meu volume constante, né? Eu vou aumentar a temperatura, eu vou aumentar a pressão do meu sistema, né? Então eu passo do estado 1 para o estado 2, a volume constante, e aí vou ter uma relação desse tipo aqui, P1T1, P2 T2. Eu posso relacionar as características, as variáveis termodinâmicas desse meu sistema através dessa relação aí que vocês estão observando, tá? A isovolumétrica é bem fácil da gente visualizar um exemplo, né, de onde nós temos uma transformação isovolumétrica. Basicamente é só pensar numa panela de pressão, né? Panela de pressão, ela tem suas paredes fixas, obviamente pode haver uma dilatação, mas essa variação vai ser muito pequena, como a gente já estudou isso sobre dilatações, né? As dilatações são diferenças de volume, diferenças de superfície, diferenças de comprimento em ordens muito pequenas, né? Dependem de variações de temperatura muito grandes para a gente ter uma variação expressiva desses comprimentos. Então, uma panela de pressão no fogo seria basicamente como uma variação, uma transformação isovolumétrica, onde o gás que está ali dentro, ou o vapor que está ali dentro, né? Ele pode ser relacionado, né, através dessa forma, que é onde eu vou aumentar a temperatura e eu vou aumentar a pressão interna do meu sistema, tá? Também nós temos uma transformação adiabática, eu já estava botando ISO, né? É adiabática, tá? Uma transformação adiabática, onde na transformação adiabática, tá? Não temos nenhuma dessas variáveis termodinâmicas, aí, variáveis gasosas, né? Fixas. Todas variam. A única questão é que não há trocas de calor com o meio externo. Então, essa é a grande diferença de uma transformação adiabática, né? As variáveis gasosas, elas se modificam todas, né? Pressão, volume e temperatura, tá? Então, eu tenho, por exemplo, aqui um estado 1 e um estado 2, certo? Existentes. Vou botar aqui estado 1 e o estado 2. Onde esse estado 2 aqui, o sistema vai estar dentro de uma isoterma, ou seja, com uma temperatura 2, e esse outro sistema 1 vai estar em outra isoterma com uma temperatura 1, né? Como eu vou passar do estado 1 para o estado 2, onde a gente vai observar que não vai ser nem uma linha reta, nem vertical, nem horizontal, né? A gente vai ter, e também não vai estar dentro da mesma isoterma, a gente observa aqui pela linha roxa, que é horrível de enxergar aqui, né? Que eu vou estar fazendo esse tipo de transformação, e essa é a cara de uma transformação adiabática, né? Onde todas as grandezas físicas conseguem variar. E daí vai vir aquela relação geral dos gases ideais, né? Onde a gente vai ter P1V1T1, que é igual a P2V2T2, né? Que seria a relação geral dos gases. A partir dessa relação geral dos gases, a gente obtém todas as outras, né? Desde que a gente considere uma dessas variáveis constante. Beleza? Tranquilo, né? Muito fácil isso. Estou apavorado, né? Você tem que só decorar os nomezinhos, né? Decorar é uma palavra muito feia, né? Mas entender o que serve aqui, pressão constante, volume constante, temperatura constante, né? O que é uma adiabática. Essas coisas aí a gente vai estudando, vai fazendo os exercícios, vai só pegando, tá? Beleza. Aí vem as equações dos gases ideais, né? Na aula passada, quem assistiu a aula passada, espero que vocês tenham assistido, todo mundo, né? Eu mostrei para vocês a equação dos gases ideais, né? Que é uma equação que vai relacionar pressão, volume, temperatura. E toda vez que a gente relacionava essas três grandezas físicas dentro de um gás, a gente observava que isso aqui era igual a um valor constante. Então, se eu tenho uma porção de um gás, né, e eu observo que PV sobre T é sempre um valor constante, né? Eu ia mudando essas grandezas físicas que existem aqui, e então eu vou, mudando essas grandezas físicas, eu sempre via que o valor dessas relações aqui, quando eu multiplicava P por V e dividia por T, é sempre um valor constante, né? E então se chegou à brilhante conclusão que PV sobre T
ela se relaciona com o número de mols que eu tenho desse gás e de um valor de um R, que seria a constante dos gases ideais, né? Então, o R, que é para nós? É a constante dos gases ideais. E esse valor, como vocês podem ver aí, né? Ideais, meu Deus do céu, tá feio. Como vocês podem ver, essas constantes dos gases ideais aí, gente, ela é uma constante, então é um valor fixo, não muda nunca. Se eu estou falando de gases ideais, ele não muda nunca. E geralmente o valor padrão é esse aqui, ó, 8,3 joules Kelvin vezes mol, né? Essa é a cara dessa constante. Dependendo das unidades que eu tenho aqui, isso eu chamei a atenção na última aula, né? Essa grandeza, essa variável aqui, ela pode assumir um valor um pouco diferente, em termos, só por causa que eu estou modificando aqui as unidades, né? Eu posso ter uma unidade aqui de litros, por exemplo, pode aparecer litros, ATM, né? Pressão em ATM, volume em litros, aí vai se modificar um pouquinho esse número aqui, que se eu fizer a transformação física ali, fazer as relações aí de transformação de constante, vai dar sempre esse mesmo valor, sempre os 8,3, tá? Onde o N também, né, gente, o N é o número de mols, número de partículas que existem, né, no meu sistema, onde o número de mols também era relacionado com a massa gasosa que eu tenho sobre a massa molar. O que é a massa molar? Cada átomo, um átomo de oxigênio, um átomo de carbono, vai ter a sua massa molar, né? Cada molécula, se eu tenho uma molécula de oxigênio 2, né? Ela vai ter uma massa molar diferente, tá? Então, essas aqui são coisas que possivelmente vocês já viram em química, né? Então, o número de mols a gente obtém nesse formato aqui. E o número de mols é importante para eu saber essa relação do PV-NRT aqui, né? Então, a equação dos gases ideais, ela tem... A gente pode escrever ela desse formatinho aqui, que é mais fácil, às vezes, de relembrar, né? PV-NRT, a famosinha equação da termodinâmica, tá? Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Eu acho que não, né, gente? Isso aqui é só apresentação para vocês. Relembrando, né? Eu destrincho isso aqui muito mais na aula sobre gases ideais 2, né? Parte 2. Beleza. Dito isto, vamos começar a termodinâmica, né? E para começar a termodinâmica, a gente precisa saber calcular trabalho, né? Dentro do sistema lá, onde nós temos um gás e um êmbolo pode se mexer, tá? Então, a ideia agora é a gente olhar para esse sistema aqui, que é um êmbolo, né? Um cilindro com um êmbolo. Esse êmbolo, ele pode se movimentar, certo? E a gente analisar como é que a gente pode calcular o trabalho desse negócio, tá? Vamos começar de uma situação bem fundamental. Por exemplo, uma transformação isobárica, né? Lembrando que é uma transformação isobárica, ela é feita à pressão constante, tá? Uma transformação feita à pressão constante é uma transformação isobárica. E aí a gente vai lembrar o que é um trabalho. O trabalho é força vezes deslocamento. Isso aqui lá do primeiro ano, lá eu fico enchendo o saco de vocês para vocês lembrarem, né? Que pressão vezes deslocamento é trabalho. O que acontece, né, gente? Eu tenho uma força sendo aplicada aqui, ó, neste êmbolo, como vocês podem ver na figurinha, aplicando para baixo, né? Então, olha só, a força aqui, né, que nós temos aqui, está sendo aplicada para baixo sobre esse êmbolo e está deslocando ele até aqui, né? Fazendo esse deslocamento dx aqui que vocês estão vendo, né? Estou deslocando esse meu gás a partir de uma força, ou seja, alguém, um ente de fora, pode ser eu, pode ser vocês, ou pode ser apenas mesmo a inércia de um motor, por exemplo, a inércia de um motor, que eu posso até explicar para vocês como é que seria isso aí, mais ou menos, né, depois, quando a gente falar um pouquinho mais sobre o funcionamento de um motor, mas a inércia de um motor ou alguém empurrando aqui pode fazer com que esse êmbolo seja jogado para baixo, pressionando o gás e realizando trabalho sobre o gás, né? Então, aquela força está realizando um trabalho sobre o gás. Mas o gás, ele, por sua vez, ele também pode realizar um trabalho sobre o êmbolo, né? De que forma? Se eu aquecer esse meu sistema aqui, né? Pode haver uma expansão do seu volume, aquecer ele a pressão constante, né? Porque a gente está falando de uma isobárica nesse caso. Eu aqueço ele a pressão constante, mas há o aumento do seu volume, chutando este êmbolo lá para cima. Aí o gás estaria realizando trabalho. E quando o gás realiza trabalho,
quando o gás realiza trabalho, nós temos um trabalho positivo, certo? Trabalho realizado pelo sistema, é um trabalho positivo. Se é realizado um trabalho sobre o sistema, alguém empurra ou a inércia do sistema faz o êmbolo voltar para baixo, então nós temos um trabalho negativo, porque é trabalho realizado sobre o sistema. Então nós temos esse detalhe aí, né? Se o gás realiza o trabalho, é um trabalho positivo, energia positiva. Se realiza um trabalho sobre o gás, é uma energia negativa, né? Poderia entender dessa forma. Beleza? Mas aí, ok, tá. Sabemos que está sendo realizado um trabalho aqui. Trabalho é força vezes deslocamento. Mas força não é uma variável termodinâmica. O que é uma variável termodinâmica? Pressão, volume, temperatura. Essas são as variáveis termodinâmicas, né? Então, eu tenho que chegar aqui, pegar essa equação e fazer aparecer as variáveis termodinâmicas. Mas como eu sei que vocês são pessoas extremamente inteligentes, né? São alunos muito bem capacitados, vocês lembram que lá no início do ano eu conceituei pressão para vocês. E pressão lá no início do ano era força sobre área. Ou então eu poderia escrever que força é pressão vezes área, né? Então, se eu pegar essa equaçãozinha aqui da definição de pressão e jogar aqui, o que será que vai acontecer? Vamos ver. Então, o trabalho vai ser igual a pressão vezes área vezes deslocamento. Área vezes deslocamento. Mas aqui, pessoal, para ser realizado uma pressão, né? Quer dizer, para ser realizado um trabalho, o que está acontecendo aqui? O gás, ele tinha um volume inicial, que nesse caso do exemplo era um volume grande, e ele foi pressionado para baixo, diminuindo seu volume. Então, na verdade, quando eu pego essa parte da equação que fala de área e deslocamento, eu estou falando, na verdade, de uma variação de volume, né? Área vezes um deslocamento, e se aquele volume ali que é onde está inserido o meu gás, ele está se modificando, e eu tenho as dimensões de comprimento aqui, eu posso concluir facilmente que eu tenho uma variação de volume dentro do meu gás. E essa variação de volume que gera o trabalho sendo realizado. Então, eu posso concluir que para uma transformação isobárica, onde nós temos pressão constante, eu posso calcular o trabalho realizado por um gás, ou sobre o gás, através de P delta V. Onde o delta V, se vocês lembrarem, o que é delta V? É volume final menos volume inicial. Portanto, diga. Por exemplo, ali é isobárica, então a pressão ela é constante, né? Perfeito. Mas, tipo, quando tu desce o êmbolo, tu não tá aplicando mais pressão? Não tem uma... Não, aí que tá, né? Aí que tá. Nesse sistema aqui, eu vario o volume e eu vario a temperatura. Então, teoricamente, se eu estou diminuindo o volume dele, para não aumentar a pressão, eu estou diminuindo a temperatura do gás também. Tá? Essa é a única possibilidade para que eu não aumente a pressão do sistema. Porque se eu mantiver a temperatura igual ali, a pressão vai aumentar. A pressão aumenta. Então, o que eu preciso para fazer uma transformação isobárica desse tipo? Eu preciso diminuir a temperatura também. Tá? Esse é um detalhe importante, né? Mas, enfim, essa transformação aqui, essa equação aqui, é uma equação que ela é bem, como a gente pode dizer, ela não é generalizada, né? Ela é bem específica para o caso de uma transformação isobárica. Depois a gente vai ver como é que a gente pode calcular o trabalho para os outros tipos de transformações, tá? Então, para uma isobárica seria nesse formato, P delta V. Beleza. Show. Só para vocês verem aqui, ó, volume final menos volume inicial, pelo delta a gente já observa o sinal do trabalho, né? Porque se o volume final é maior que o volume inicial, o gás expandiu, trabalho positivo. Se o volume final é menor que o volume inicial, esse delta V aqui é negativo, alguém fez trabalho sobre o gás, e aí dá um trabalho negativo aqui. Então a própria matemática já está ajustada para isso aí, tá? Para mostrar quando a gente tem trabalho positivo ou trabalho negativo, tá? Beleza. Seguimos. Daí, gente, nós temos outras maneiras de calcular o trabalho, de forma mais geral, sem ser uma isobárica, né? De que forma nós podemos fazer isso? De maneira muito simples, né? Que é fazendo a análise de um diagrama P por V. Se eu montar um diagrama de pressão por volume do comportamento de um gás,
e eu fizer aqui, ó, estamos no estado 1 aqui. Estamos no estado 1 e vamos lá para o estado 2, tá? E eu observo que é uma isobárica, nesse caso aqui é uma isobárica, né? Desse exemplo aqui. Se eu calcular a área desse gráfico, desse diagrama que eu construí por V, a área desse gráfico, ela é igual, por definição, ao trabalho realizado. Ela é, por definição, igual ao trabalho realizado. Tanto faz se eu estou fazendo uma expansão aqui, como vocês estão vendo, ó, estou expandindo, expansão, como se eu estiver fazendo uma compressão aqui, ó. Estou comprimindo meu gás vai sair para o estado 2, para o estado 1 aqui, tá voltando, né? Isso é bem comum, né? Quando a gente está falando em sistemas que são cíclicos, que eu vou comentar mais adiante, tá? Nem vou entrar muito nessa alçada aí de sistemas cíclicos. Mas, enfim, de qualquer forma, essa análise a partir do diagrama P por V, ela é válida para todas as transformações gasosas. Por exemplo, aqui uma transformação genérica, aqui, ó. Isso aqui é uma transformação genérica. A gente não consegue dizer se ela é isobárica, isotérmica, se ela é isovolumétrica, a gente não tem como dizer, né? É uma transformação genérica que apareceu um gás aqui que estava no estado 1 e foi lá para o estado 2, né? E apareceu essa curva. Como é que eu vou calcular o trabalho realizado, né? Se é o trabalho realizado pelo gás, por exemplo, uma expansão aqui, o gás realizar o trabalho, né? Como é que eu vou fazer? Novamente, cálculo da área. Eu faço o diagrama P por V e calculo a área daquele sistema, certo? Simples. Então, a maneira mais geral que nós temos de calcular o trabalho no sistema termodinâmico é calculando a área do gráfico do diagrama P por V, tá? Maneiras mais sofisticadas, daí só num curso de graduação, tá? Que é aí que a gente vai aprenderia num curso de graduação. Beleza? Aqui é mais do mesmo, ó, trabalho negativo, trabalho positivo, né? Expansão do gás, trabalho positivo, compreensão do gás, trabalho negativo, né? Enfim, um pouquinho mais do mesmo aqui, tá? Daí, pessoal, vamos fazer um exercício aqui. Barbadinha, tá? Um exercício muito fácil. Então, olha só, nós temos um bonequinho aqui, o Joãozinho vai comprimir um gás, e ele vai comprimir aqui, ó, o cilindro munido de pistão, contém um gás ideal a temperatura de 273 Kelvin. Opa, a temperatura então tá aqui, ó, 273 Kelvin. A pressão é quase a pressão atmosférica, 1,02 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado. O que é newton por metro quadrado? Pascal, tá? Pascal, só para deixar claro. E o volume inicial é de 2,24 vezes 10 na menos 2 metros cúbicos. Olha só, esse exercício aqui é show de bola, por causa que eu não preciso fazer nenhuma mudança de variável. Tá todo mundo na unidade correta, ó. Pascal, metro cúbico, Kelvin, tudo certo, tudo certo. Eu não preciso nem olhar para isso. Então, olha só, na letra A, ele pede para calcular o trabalho. Mas vamos continuar lendo a questão. Uma força externa atua sobre o pistão, reduzindo o volume do gás para... Ah, esse aqui é o volume inicial. E o volume final do gás é qual? Ó, 2,22 vezes 10 na menos 2 metro cúbico. Belezinha. Então, eu quero calcular o trabalho realizado pelo gás, perfeito? Então, vamos lá. Ele diz que a pressão se mantém constante. Putz, pressão constante, cálculo do trabalho, P delta V. Diretaço. Falou que pressão constante, P delta V. Não tem nem choro, tá? Então, ó, o trabalho vai ser, então, pressão, que é 1,02 vezes 10 na 5, vezes a variação de volume. Volume final menos volume inicial. Então, vai ser 2,22 vezes 10 na menos 2, menos 2,24 vezes 10 na menos 2. Certo? Então, qual é o trabalho realizado pelo gás? Na verdade, aqui foi sobre o gás porque alguém empurrou, né? Alguém empurrou o negócio. Então, olha só, vai ser 1,02 expoente na menos... Ah, vamos fazer a subtração primeiro, né, gente? 2,22 expoente na menos 2, menos 2,24 expoente na menos 2. Isso aqui, obviamente, vai dar um número negativo, né? O meu aqui, ó, deu 0,2 vezes 10 na menos 3. Então, eu vou escrever mais uma linha aqui para vocês não se perderem. Vezes menos 0,2 vezes 10 na menos 3. 3. Aqui, 3. Eu apertei a tecla ING da minha calculadora aqui e ele já arredondou para menos 3, tá? Façam isso que ajuda muito. Então, o meu trabalho realizado, como foi de força externa, ele é negativo.
né? Então, é só multiplicar aqui por 1,02 expoente na menos 5, expoente na 5. Isso aqui dá um trabalho de menos 20,4. E se é trabalho, é energia, é joules. Tá? Então, isso aqui é tudo em joules. Beleza? Menos 20,4 joules. Então, esse é o trabalho da pessoa que aplicou ali. E, galera, na letra B, ele pergunta o trabalho realizado pela força externa. Essa é a perguntinha, aquela que só serve para a gente ficar pensando assim, mas que trabalho é esse? Né? A gente já calculou o trabalho realizado sobre o gás, que é a maneira que nós temos, que nós pegamos as variáveis termodinâmicas e analisamos o trabalho realizado sobre o gás. Galera, quem empurrou ali, né, a força externa que empurrou aquilo ali, realizou um trabalho igual. Então a letra B é só para confundir a gente, mas a resposta é a mesma, é 20,4 joules, porque a pessoa que empurrou, se ela realizou sobre o gás um trabalho de menos 20,4, porque é sobre o gás, né? A pessoa que está realizando o trabalho que está empurrando ali, quanto de energia ela gastou também? 20,4, mesma coisa, tá? Diga. Nesse caso, tipo, só seria um trabalho diferente nas duas coisas se fossem, por exemplo, 2 pistões, né? E aplicasse os dois, por exemplo. Aí tu aplicar, a mesma pessoa aplica forças sobre 2 pistões. Tipo, só assim seria diferente os trabalhos. Uma outra maneira poderia ser, é o quê? Dizer que a gente perde energia por atrito. Então a pessoa que está empurrando ali, tem atrito no pistão, ela está perdendo energia e não está sendo usada no gás. Tá? Seria um exemplo, por exemplo. Tá? Mas aqui, como é ideal, né? A gente está considerando com as condições ideais, então não há perda de energia para meio externo. Tá? Beleza. Na letra C, aí que eu já falo para vocês, né? A gente já está caindo num campo mais complexo. Nossos exercícios que serão simples, né? A gente está falando da termodinâmica mais rasa possível. É óbvio que se vocês forem analisar o trabalho realizado por um motor, por que o motor tem que estar engraxado? Para diminuir o atrito, diminuir as perdas, né? Quanto menos perda a gente tiver, mais a combustão ali, a energia da combustão vai ser utilizada para realizar um trabalho, para fazer o pistão funcionar, tá bom? Na letra C, a temperatura final do gás. Qual é a temperatura final do gás? Como é que eu posso fazer isso aqui? Só a gente ver aqui, ó. Eu tinha uma transformação isobárica. Se é isobárica, isso aqui é V1T1 sobre, que é igual a V2T2, porque é isobárico. Né? Se é isobárico, é essa relação que nós temos. Eu vou continuar a letra C aqui em cima, tá, gente? Então, olha só como é que fica. Qual é o volume 1? O volume 1 é o volume inicial, né? Tá aqui, ó, 2,24. 2,24 vezes 10 na menos 2 sobre a temperatura inicial. Qual é a temperatura inicial? 273 Kelvin. Que é igual a 2,22 vezes 10 na menos 2 sobre a temperatura nova que eu quero descobrir. Como é que eu resolvo isso? Vou pegar aqui, ó. Cruz, né? Beleza. Então, ó, multiplica em cruz, então a gente fica com 2,24 vezes 10 na menos 2, vezes T2, que é igual, ó, pega a calculadora aí, faz comigo, 2,22 expoente na menos 2, vezes 273. Aí, 6,06. 6,06, tá? É isso que eu tenho. Então, quanto é que vale T2? T2 vai ser 6,06 sobre 2,24 vezes 10 na menos 2. Faz essa conta aí para mim. Quanto que dá aí? 2,24 expoente na menos 2. 270. 270,5. Confere aí. Kelvin. Como eu falei para vocês, né? Se é uma isobárica, eu estou diminuindo o volume, eu preciso necessariamente diminuir a temperatura. E é o que aconteceu, a temperatura diminuiu, tá? Se eu quiser manter a pressão constante, né, gente? Tranquilo? Letra D. Letra D é fazer o gráfico. Gráfico da isobárica. Brincou, né, gente? O gráfico da isobárica é uma facilidade, ó. P por V aqui. Se é isobárica, é pressão constante. Vou botar até de azul aqui, ó. Ficou bonita. Pressão constante, ó. Estado 1. Opa, não é estado 1. É compressão, né? Tem que lembrar, estamos comprimindo. Então, qual é o estado inicial? O estado inicial aqui é o volume maior. Qual é o estado final? Volume menor. Então, eu estou indo para essa direção aqui. Tá?
Então, ó, essa é a cara do diagrama P por V de uma isobárica, onde eu estou fazendo uma compressão. O caminho é da direita para a esquerda, tá? Então, é o volume inicial para o volume final. É isso aí. Esse é o exercício, tá? Simples, mais ou menos, né? Tem algumas coisinhas aí que vocês possivelmente vão dar uma rateadinha na hora que estiverem fazendo sozinhos, tá? Mas não é tão complexo assim. Vocês já fizeram coisas mais difíceis, inclusive no primeiro ano, né? Pessoal, outro exercício aqui, ó. Exercício bacaninha, né? Nós temos uma transformação de um gás aqui, deixa eu pegar uma caneta diferente, azul, né? Temos transformação de um gás onde ele tem um volume 1. Volume 1 aqui, ó, ele tem 1 metro cúbico. Um volume 2 que tem 3 metros cúbicos, né? E aí o que acontece? Eu quero calcular o trabalho realizado por esse gás nessa expansão, onde ele varia volume e ele varia também, ó. O que ele varia aqui também? Pressão. A pressão 1 era 2. Olha só. Ah, aqui eu entendi porque eu botei esse exercício. Ó, olhem para cá para o gráfico. Estão vendo a escala? Olha a escala lá, 10 na 2. Não sei se está nítido para vocês, mas se não estiver, eu estou cantando aqui depois no YouTube, fica mais nítido. Fala. Dá para mudar a cor que tá vou mudar. É que eu ia escrever no desenho aqui, tá? Mas aí depois eu reescrevo aqui as equaçõezinhas em branco, tá? Pode deixar. É que eu vou escrever no desenho em branco aqui, aí caneta branca com branco aqui não rola. Mas só para vocês verem aqui, ó, que nós temos uma base 10 na 2 aqui. Só botar 10 na 2 aqui. Newton por metro quadrado. E a pressão 2, ó, lá ao final. Quanto que é? 8. 8 vezes 10 na 2. Não se esqueça do 10 na 2. Esse que é o detalhezinho, né? Que vocês precisam sempre olhar para as escalas. Olhem para as escalas. Vejam o que nós temos nessas escalas de diagrama P por V, tá? Agora sim, agora eu vou voltar para a caneta branca. Não, eu preciso continuar com a caneta azul. Por quê? Porque se eu quero calcular o trabalho, eu preciso calcular essa área aqui, ó. E se eu calcular aquela área, a área, por definição, é o meu trabalho. Então eu tenho uma transformação gasosa bem genérica aí. Eu não consigo dizer o que ela é. Se ela é isobárica, se é isotérmica, não consigo. Eu não consigo nem dizer se é adiabática, porque ela não tem cara de adiabática, isso aqui não é adiabático, tá? Mas eu consigo fazer o trabalho da análise do trabalho realizado por esse gás. Como é que eu faço? Calculando a área, né? Então a área desse gráfico vai ser o quê? Que figura geométrica é aquela ali? Ali é um trapézio, né? Como é que calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Perfeito, isso aí mesmo. A base maior, base menor, vezes altura, divide por 2. O que eu preciso identificar? Aonde está a minha base menor? Onde é que está a minha base maior? A base menor está aqui. São as linhas paralelas. As linhas paralelas são as bases, tá? Então, as bases, tem que sempre olhar as linhas paralelas. Então, a base maior está aqui. E aqui, que está paralelo à linha torta, é a altura. Sempre assim. É sempre assim, tá, gente? Então, dito isto, nós podemos calcular a área. Quanto que é a base maior? A base maior é essa distância daqui até aqui em cima. É 8. 8 o quê? 8 vezes 10 na 2. Mais a base menor, 2 vezes 10 na 2. Quanto que vale a altura? A altura vale, é o volume, né? De 1 para 3. 2 unidades. Então é vezes 2. Sobre 2. Olha lá que barbada. Corta. Posso cortar, tá tudo multiplicando ali, né? O que está dentro do parênteses não vai ser modificado. Então a área vai ser igual a quanto? A 8 mais 2. As bases são iguais, então eu posso só somar. 10 vezes 10 na 2. Newton. Não precisa que o Newton, o quê? Isso aqui é trabalho, né? Então eu calculei a área. Isso aqui, então, é o meu trabalho, que é 10 vezes 10 na 2 joules. Joules. Aí, ó, barbado esse exercício. Se tu souber identificar as figuras geométricas, fica muito fácil de fazer esses exercícios, né? Tranquilo? Beleza. Tá? É isso aí. Seguimos. Transformações cíclicas.
Tá, agora sim, trabalho nas transformações cíclicas. Agora sim, agora começa com uma cara mais de motor. Era para ter colocado um desenho de motor aqui, gente, porque motores trabalham em ciclos. Trabalham em ciclos, né? Então, se eu sei o trabalho realizado por esse motor, tanto para fazer o pistão dele subir, quanto a inércia do motor faz ele descer, né? Então, olha só, nós temos um primeiro ciclo, vou pegar uma caneta vermelha aqui. Nós temos um primeiro ciclo onde há uma expansão aqui, ó, expansão de pressão e volume. Vocês estão vendo aqui, né? É como se eu tivesse o meu pistão lá. Se eu conseguir desenhar. Né? E vermelho nesse fundo aqui tá horrível também, né, gente? Vou ter dó de vocês agora. Ó, apaga, tá? Então, olha só, eu tenho aqui meu pistão, um cilindro, construí um motorzinho caseiro, né? Aí aqui tá meu pistãozinho, aqui tá o êmbolo, e este êmbolo aqui, ele é livre para se mexer, né? É livre para se mexer. Eita. Vamos desenhar maiorzinho esse pegãozinho dele aqui, tá? Aí acontece as coisas aqui, né? Aqui nós temos o gás, e aí o gás, eu aumento a temperatura dele, vamos supor que eu fiz uma caldeira aqui, né? Estou jogando calor aqui para dentro, né? Aumentei a temperatura desse negócio, jogou o êmbolo lá para cima, né? Esse aqui é o primeiro ciclo, né? É a primeira parte do meu ciclo, onde eu tenho uma expansão, né? Que também culmina com aumento de pressão e com aumento de temperatura do meu sistema. Aí vamos supor que ele chega lá no limite, né? Ele chega aqui em cima. Ele chegou aqui em cima, e aí isso aqui está acoplado a uma roda que gira, a um volante, né? Um volante de um motor, né? Que não é um volante que a gente guia, né? Mas é um volante que gira. E quando ele gira, ele chega no limite, né? E a própria inércia do motor faz com que o êmbolo volte, retorne ao seu ponto de origem, né? Isso que geralmente acontece. Quando ele volta para o ponto de origem, ele completa a transformação cíclica aqui, ó, completa o ciclo, retornando para a posição inicial. Retornando para a posição inicial, diminuindo seu volume e voltando à pressão inicial que ele tinha. Né? Aí continuamos, aí novamente, né? Nós temos mais uma coisa acontecendo aqui, a pressão aumenta, o volume aumenta e joga o pistão para cima, né? A inércia do motor faz ele retornar para baixo, o pistão joga para cima, e etc. E assim nós temos um ciclo termodinâmico, né? Um ciclo de funcionamento de um sistema, por exemplo, êmbolo e cilindro, tá? O que acontece? Nós precisamos observar que quando o gás ele joga o êmbolo para cima, ele realiza um trabalho 1 aqui, né? Ele realiza um trabalho 1. Mas quando a mecânica e a inércia do motor joga o pistão de volta para baixo, essa parte externa do sistema realiza trabalho também. Realiza trabalho sobre o meu gás, né? Então, nós temos o gás fazendo trabalho e depois nós temos a mecânica do sistema fazendo um trabalho sobre o meu gás, tá? Formando um ciclo termodinâmico, onde a energia total gasta vai ser o cálculo dessa pequena área que nós temos ali. Então, aquela areazinha pequenininha que vai significar a energia sendo gasta pelo meu motor para fazer o rendimento da minha máquina térmica. Ô, professor, fala. Para calcular a área desse negócio, não tem que fazer aquelas coisas tudo... Nossa... É que isso aqui é quase uma elipse, né? Obviamente que eu não vou entregar uma elipse para vocês calcularem a área, né? Porque aí, tá, tudo bem. Vocês são pessoas inteligentes, vocês vão dar um Google e vão achar rapidinho a área da elipse, né? Eu não tenho nem ideia como é que é a área da elipse, né? Não tem de cabeça aqui. Mas as figuras geométricas que nós vamos trabalhar são essas aqui, ó. Olha lá, que bonito. Tá. Esse aqui é um ciclozinho facinho da gente lidar, né? Então nós temos um ciclo termodinâmico aqui, ó, um ciclo de um motor, sei lá, de um motor, de um pistão, o que for, né? Onde ele passa do estado A para o estado B, do estado B para o estado C, e do estado C para o estado A, retornando ao ponto inicial, né? Formando um ciclo. Na letra A, como vocês estão observando ali, deixa eu pegar uma caneta branca. Na letra A, como vocês estão observando, eu calculo o trabalho a partir do cálculo dessa área aqui. Que figura geométrica é essa? É um triângulo, né, gente? É um triângulo. E para calcular essa área aqui, o que a gente faz? Base vezes altura sobre 2.
né? Então, base vezes altura sobre 2, eu sei quanto de energia foi gasta para realizar esse ciclo aí. Para o motorzinho realizar esse ciclo, para o sisteminha, né, realizar esse ciclo, etc. Tá? Só calculando essa área aí. Então, como é que fica? Vamos fazer aqui, ó, rapidão. Qual é a base desse triângulo? Olhem para as unidades. Aqui nós já teríamos um probleminha, olha só. Eu olhei aqui, nós temos litros. Aqui nós estamos em pascais, 10⁵ pascais. Então, olha só, a altura dele é quanto? É 9,5 menos 7,5, né? Ó, é 2 unidades. 2 unidades de pressão, mas nessa escala aqui, ó, é 10⁵. 2 vezes 10⁵ seria a altura para cálculo do gráfico ali. Para o cálculo da área, né? 2 vezes 10⁵. Beleza? O professor tem que manter a base 10, tem que manter a base 10, tá? Beleza. E o volume? Bom, galera, olha só. O volume inicial lá no ponto C é 1 litro. O volume final aqui, por exemplo, é 2 litros. O que é 1 litro? 1 litro, eu já fiz isso, já falei para vocês, equivale a 1 decímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico, para quem não lembra, é 0,001 metro cúbico. Então, 1 litro, quanto que é? 0,001 metro cúbico. Então, isso aqui a gente pode pegar como padrão para nós, né? Se eu colocar em base 10, fica mais bonito ainda, ó. 1/10⁻³ metros cúbicos, tá? Então, 1 litro é 1/10⁻³ metros cúbicos. Sabendo disso, ó, qual que vai ser a minha base desse gráfico aqui, ó? A base dele é 2 menos 1, né? Ou seja, ela vale 1 vezes 10⁻³. 1 vezes 10⁻³, tá? Então, como é que fica? Fica 1 vezes 10⁻³ vezes a altura. Quanto vale a altura? 2 vezes 10⁵. Sobre 2. Então, quanto que vale essa continha aí, ó? Isso aqui dá para fazer sem calculadora, hein? Sem calculadora. 2 vezes 1, 2. Multiplicação de base 10, somos expoentes. 2, 10⁻², sobre 2. Isso aqui dá 1 vezes 10⁻². Ou então, isso aqui é 100 joules. Né? 100 joules de trabalho sendo realizados dentro desse ciclo. Barbadinha, hein? Lembrando, 10⁻² é vírgula, andar com a vírgula 2 casas para a direita, né? 2 positivo. Beleza? Show. Seguimos. Então, esses são os cuidados que vocês têm que fazer na análise do gráfico também, tá, gente? Olhar bem as unidades que estão sendo trabalhadas. Na letra B, o que nós temos na letra B? Calcule a temperatura do gás no ponto C. Calcule a temperatura... Aí eu vou ler a questão, que eu nem li, né? Como eu já fiz essa questão aqui, eu fui direto e não li para vocês. Mas o que nós temos? Nós temos que ele fala que nós temos 1 mol de gás. Ele diz que o R é 8,3 joules mol por Kelvin, né? Isso significa que eu tenho que estar com as questões aqui, com as variáveis físicas, né? Tudo em pascais, metros cúbicos e Kelvin, tá? Eu tenho que estar com todas elas assim para calcular o PV NRT, certo? PV-NRT. Porque o que ele quer? Ele quer a temperatura do ponto, no ponto C. Então eu vou analisar qual é a pressão no ponto C, qual é o volume no ponto C. Eu sei que eu tenho 1 mol, vou usar o R 8,3, fim, né? Calculei a minha temperatura. Vamos fazer aqui, ó. Qual é a temperatura, a pressão no ponto C? 7,5. 7,5 vezes 10⁵. Qual é o volume no ponto C? 1. Vezes 10⁻³ metros cúbicos. 1 mol vezes 8,3 vezes a temperatura em C. Tá? Então, ali faz ali, ó, 7,5 vezes 1. 7,5 vezes 10⁻². Vezes 10⁻5 vezes 10⁻³ menos 3. Soma os expoentes. 10⁻². Isso aqui é igual a 8,3. Temperatura no ponto C. Temperatura no ponto C vai ser, então... Quanto? 7,5 expoente na 2 divididos por 8,3. Isso aqui dá 90,36. Então, lá no ponto C, a temperatura é de 90,36
36 Kelvin. Barbada. Simples. Simples. Só usar o PV, NRT e não se perder nas bases 10 aí, tá, gente? Que vocês vão longe. O que falta? Falta a letra C, né? Eu vou tentar achar um espaço aqui no meu quadro aqui. Meu quadro virtual. Na letra C, pessoal, quando eu vou de A para B, que tipo de transformação eu tenho? Ele pede para caracterizar essas 3 etapas, né? Mas quando eu vou de A para B, que tipo de transformação eu tenho? Não sei, é uma transformação genérica. Né? Eu não tenho como definir que tipo de transformação nós temos, é uma transformação genérica ali. De B para C, eu sei o que é, porque isso aqui ó, é uma linha reta vertical. Linha reta vertical é isovolumétrica. Isovolumétrica. E de C para A, gente? De C para A, ó, linha reta horizontal. Linha reta horizontal é isobárica. Então, quando eu quero definir as relações aqui, ó, é só olhar para a cara do gráfico, tá? Caracterizar as três etapas citadas. Então, eu tenho uma transformação genérica que eu não consigo identificar, eu tenho uma isovolumétrica, volume constante, e eu tenho uma isobárica, a pressão constante. Beleza? Uma dúvida aqui? Zero dúvidas? Então, olha só, a aula de hoje é isso. Mas, para finalizar a aula, né, e o tempo que vocês têm para essa disciplina de física, nós temos 2 questõezinhas teóricas aqui, 2 questõezinhas teóricas para eu ver se vocês estão indo bem, entenderam o conteúdo, né? Uma questãozinha aqui, ó, de cálculo do trabalho a partir de uma área de um gráfico, né? E também de transformações gasosas. E mais 3 exercícios, né? Então, para vocês treinarem bastante, tá? Tem bastante coisa, então, para treinar. Olha, cuidem as unidades, ó, 27 graus Celsius, metro cúbico, ó, tem que estar de olho, né? Aqui nós temos mais uma transformaçãozinha, ó. De A para B eu já não acho que é genérica, hein? Fala, alguém abriu o microfone? Ali diz nessa 6 diz para calcular o trabalho realizado. Isso é para aproximar para um triângulo? Isso, aproxima para o triângulo. Aproxima para o triângulo, tá? Ó, como ele fala ali, ó, aproximadamente, né? Aproximadamente. Então, ó, pode pegar para um triângulo, tá? Porque, obviamente, fazer aquela curvinha ali é ferramental matemático que vocês têm até agora, não dá para fazer. Não é que não dê, dá para fazer, tá? Mas eu não vou exigir tanto de vocês. Beleza, gente? Tranquilo? É isso, tá?